Graça e paz da parte de Deus, nosso Criador, e também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, que por nós morreu na cruz. Agradeço desde já a sua presença nesse canal para visualizar este vídeo, escutar as minhas palavras, dessa gravaçãozinha que eu faço aqui na minha casa. O tema de hoje desse vídeo é GPS CCB. Você já ouviu falar do GPS CCB? Eu acho que não, hein? Essa é mais uma das minhas parábolas que eu crio aqui em Curitiba. E tem uns 20 dias eu tive essa ideia, mas por um problema de internet aqui eu não pude gravar. Muito bem, você sabe o que é um GPS, né? Que é aquele aparelho, né, que se usa nos carros, nas bicicletas. Hoje é um aplicativo celular, você usa, né? Geralmente os aparelhos que são mapas digitais, eles são pré-configurados para te levar até um local, para que você possa chegar numa finalidade. Antigamente eles eram grandes, né? Pareciam tablets, eram grandes assim. Depois, com o tempo, eles foram adquirindo tamanhos menores, né? E hoje eles têm aí até aplicativo para celular de GPS. Você utiliza muito em carro, bicicleta, como disse, nesses aplicativos de entrega de alimento, né? E para você fazer uma viagem, conhecer um local diferente, você usa muito o aplicativo, que é muito mais fácil de utilizar, né, pela modernidade, que propriamente um mapa de papel, um guia, né? Bem, qual que é a diferença, qual que é a semelhança desse vídeo, né? Você viu aí na foto do vídeo que eu fiz um desenho do GPS ali, escrito lá, o caminho que é Jesus, que é a salvação, e os caminhos em volta, que é a perdição. E esse GPS pode ver que ele está ao contrário, ele está te levando à perdição. Bem, vamos fazer uma comparação do cristão verdadeiro e do cristão que ele é um cristão verdadeiro. Ele acha que é um cristão verdadeiro, mas ele na verdade está sendo um seguidor de uma denominação. Por exemplo, um cristão verdadeiro, ele seguia exclusivamente e unicamente pelas escrituras sagradas, pela Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Ele falou assim: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? E eu vim para dar testemunho da verdade. E ele veio e cumpriu-se a lei, e não abrogou ela em parte alguma, mas aboliu a lei cerimonial, deixando para nós simplesmente a lei moral. Então o Novo Testamento de Jesus Cristo é o nosso GPS, é a nossa guia, ele é a nossa bússola, né? Jesus Cristo é o caminho, e a forma de chegar a ele é através de ler e ouvir a palavra de Deus, né? Diz assim que a gente tem que ter fé por como? Como é que tem fé? Fé por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tendo fé, você começa a seguir o caminho que é Jesus Cristo. O que acontece na congregação cristã com os irmãos da congregação cristã, eu chamo de síndrome do GPS CCB. Você pega um aparelho de GPS aí, sei lá, esses modernos aí, e você quer entrar numa rua, mas alguém já programou aquele aparelho para ele te dar respostas conforme você faz a pergunta. Você faz a pergunta assim: meu destino é São Paulo, eu estou aqui em Curitiba, onde você está? Então ele vai pré-definir o lugar que você vai andar, qual BR que vai pegar para chegar na cidade de São Paulo. No caso aqui, Rádio Bittencourt 116, né? Curitiba é linha verde, e vai chegar em São Paulo. Mas quando você pode ver, vocês podem ter visto aí no noticiário vários e vários casos de GPS que a pessoa entrou numa rua que diz que ela existia e chegou num determinado local, a rua não continuava, não tinha mais rua. A pessoa caía numa favela, hoje dizem politicamente correto seria ser uma comunidade, mas é uma favela, é uma invasão, uma área de ocupação ilegal, onde o tráfico geralmente domina. E muitas vezes as pessoas são mortas lá por engano. Os traficantes acham que é polícia. E então o GPS muitas vezes ele nos leva a lugares errados. Ele nos dá rotas mais longas, mais difíceis, e que muitas vezes não vão chegar aonde é que você quer chegar. Por quê? O GPS, o aparelho ali, ele é pré-figurado, configurado, pré-definido por seres humanos, errantes como nós. Entende? A Bíblia Sagrada não. A Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, o Novo Testamento, apesar de ter sido escrito por homens e feito traduções por homens, ela é uma síntese de uma memória espiritual
Não é como um aparelho eletrônico que você vai troca memória, altera a programação, altera a rota. Não, a rota da Bíblia está pré-definida. A tua rota, onde você quer chegar, é o céu, a salvação da tua alma. É isso, é basicamente isso. Crês tu e serás salvo. Quem crer no Senhor Jesus será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. É crer e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não importa a rua. Agora, que a congregação cristã do Brasil, ela é uma rua sem saída, ela é. Ela é uma zona amarela. É uma Avenida Brasil. É um local altamente perigoso. Você pode se acidentar. Porque se GPS ali, ele não vai te mostrar certas incongruências que o caminho vai te mostrar. Assim como acontece com uma pessoa que vai procurar uma casa próxima à mata, o GPS não tem ali a localização correta, ele vai te mandar para a principal e depois não vai te mostrar. Assim como o GPS não foi atualizado, tem ruas novas que foram criadas há pouco tempo e não foi atualizado, então o GPS não vai te mostrar que aquela rua existe. Então é o que acontece com a congregação cristã no Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui em Curitiba eu tenho visto pessoas que moram aqui no bairro do Pinheirinho, onde eu moro, e também em outros bairros próximos de casa aqui, que usam GPS no carro para procurar uma rua próxima aqui de nós, aqui, próximo da nossa vila, do nosso bairrinho. Então veja, é ridículo isso. É ridículo isso. Você quer chegar em tal rua, aí você não conhece o bairro que você mora. Aí você precisa de um GPS para te mostrar que a panificadora fica na esquina. Aí você pega o carro, liga o GPS, coloca, vou fazer uma comparação, né? O endereço da panificadora da esquina e vai, o carro chega. Você chegou na panificadora. Pronto, tá lá o GPS te falando onde você deve ir, onde você deve parar, onde você deve virar. Vir para a direita, vir para a esquerda, vir reto. Tá. Na vida cristã, isso aí não pode acontecer. Nós temos que saber o plano que nós estamos, o terreno em que pisamos. Temos que conhecer. O Senhor falou assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras. E isso está acontecendo com os irmãos da congregação cristã no Brasil. Eles são guiados exclusivamente pelo GPS CCB. Ah não, eu vou fazer uma compra lá para aquele irmão que está passando fome. Eu vou buscar a palavra. Ah não, eu vou buscar a confirmação, se é de Deus, se é da carne. Ai, mas será que eu ajudar aquela irmã lá? Nossa, mas aquela irmã lá, ela tem um filho que fuma. Aquela irmã lá tem um filho que é gay. Poxa, aquele irmão lá, a filha é desviada. Será que eu ajudo ele ou não ajudo? Ah, eu tô sentindo de ajudar. Ah não, vou buscar a palavra para ver se eu ajudo ele. Se é dessa vontade de mim ou da carne. Ah, meu Deus do céu. GPS CCB. For pré-definido desse jeito. Tem pessoa que só casa, como aconteceu comigo, né? Quando eu ia casar lá, e graças a Deus me libertou, eu ia casar lá e buscar a palavra para casar. Caso com a Mariazinha, caso com a Joaninha, caso com a Terezinha, caso com a Lucianinha. Eu até lembro de uma certa feita que o pastor Silas Malafaia, em um culto dele, há alguns anos atrás, eu acho que 8, 9 anos atrás, acho que tem uns 9 anos, e ele, no culto, ele falou assim, fez uma brincadeira, né, dizendo assim: Senhor, o que eu caso? Pessoa buscando a palavra na assembleia. Que eu caso com a Mariazinha ou com a Ritinha? Aí que o Senhor falou assim: filho meu, né, profeta, filho meu, a ti te digo, caso com quem se quiser, me tira fora dessa. Quer dizer, Deus não se envolve com tudo isso aí, não. A Bíblia fala que o nosso caminhar, viver é por Cristo, e em Cristo todas as coisas são ganhas. Morrer por Cristo é ganho, ter a vida eterna por Cristo é ganho, sofrer por Cristo é ganho. E que nós temos que ter em nós a sombra do Senhor Jesus Cristo, o brilho da luz que vem do céu. Nós não temos que andar aí toda hora buscando palavra para comprar um cachorro, para comprar qual ração do cachorro que é melhor, se é para casar, se é para vender um carro, para um terreno, se eu mudo de emprego, se eu faço um curso. Isso aí, esse GPS da CCB, isso é um fanatismo. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Quando eu falo que nós temos que andar à sombra do Senhor Jesus, não é que devemos andar na escuridão. O Senhor Jesus ilumina a gente reflete a luz. Quando eu falo que é a sombra do potente, nós temos que estar descansados. Como está escrito no Salmo lá, descansados à sombra do Onipotente, né? E andarmos na luz de Jesus Cristo, e não como ovelhas desgarradas que não tem pastor.
qualquer coisinha tem que buscar uma orientação. Aí o cooperador fala, entra aqui, nessa rua. Aí você vai na rua lá, entra naquela rua, vai lá, tem um assaltante, tem uma cerca elétrica, tem um lixão, tem buraco, a ponte caiu. É o GPS. Eu vi muito aqui em Curitiba, aqui, moços e moças que foram buscar a palavra para casar e o cooperador falou assim, casa, pode casar, senhor, Deus falou que está com você nessa causa. Aí aconteceu, casaram 2 meses, separaram porque a moça, em vez de cortar fatias, raspar a manteiga passando pão, ela cortava fatias da manteiga. O rapaz pediu uma reunião no ministério e falou que não queria mais casar com ela porque ela era uma moça que era gastadeira, que ela era uma moça gulosa, que ele não sentiu Deus. Meu Deus do céu, você não viu isso antes? Quer dizer que o simples fato dela não raspar a manteiga, mas ela cortar a fatia, ela é gastadeira, você presumiu isso. Mas você namorou quanto tempo com ela? 4 anos. Tá? Namorou 4 anos, buscou a palavra, disse que a palavra confirmou, 2, 3 meses estavam separados. Então veja, esse GPS, esse negócio que é buscando guia. A guia. Tanto que essa palavra guia do Espírito Santo, guia disso, guia daquilo, já tem uma origem nas religiões africanas, nas religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, quimbanda e assim por diante, né? O próprio xamanismo também fala em guia espiritual. Quando nós falamos em bússola do navegante, falamos em mapa do viajante, a gente compara a Bíblia Sagrada com algo que vai nos levar à vida eterna, não a essa vida. Essa vida nós temos o que? O pai e a mãe, a educação, a escola, o professor, o senso comum, a inteligência que Deus deu para você, irmã, e para você, irmão. Então larga a mão desse GPS, que esse GPS é furado. Ele vai te enfiar numa rua aí, vire para a direita. Você vira para a direita, você vai dar de frente com uma cerca de arame. Vire para a esquerda, você acha uma ponte. Ou às vezes manda você ir reto. Vai acabar o teu combustível no caminho. Isso que eu estou te falando espiritual. Isso que eu estou te falando agora é extremamente espiritual. Às vezes o GPS fala, venha, siga em frente, venha, caminhe, siga em frente, não pare nessa graça, não pare, 1.000 querendo à tua direita, 10.000 à esquerda, não pare. E vão te falando isso, e você não vai sendo o caminho, você vai ali, naquele caminho ali deles, né? Vai reto, vai acabando o teu combustível. Ai meu Deus, eu preciso casar. É um desejo do meu coração casar, o Senhor falou que eu podia casar. Me deu liberdade de casar. E eu tenho que buscar. E eu não consigo acertar um casamento. Aí o cooperador, o Senhor fala, vem, fica aqui, permanece essa graça. Aí você vai andando naquele caminho e os anos vão passando, você vai envelhecendo. Vai passando a tua mocidade, moça. Você vai ficando mais velho. Você vai ficar anos lá. E vai acabar o teu combustível. E o que vai acontecer quando acabar o teu combustível? O carro para. E não chega no caminho. Não chega no final do caminho. É assim também. Eu vi moços e moças que tinham lá 60 anos de idade, estavam solteiros, culto jovem. Porque não podiam namorar a pessoa da outra igreja, que era estranha à fé, tinha que namorar dali. E ninguém queria os irmãos e a irmã lá. Porque, vou te falar a verdade, não sou preconceituoso. Eu sou um homem feio, mas eram pessoas já mais feinhas, mais velhinhos, pessoas judiadas pela vida, pelo trabalho, por problemas, tal. Não faziam parte daquele padrão pré-estabelecido pela sociedade atual. E as moças e os moços não se interessavam pelas pessoas. E ficaram lá anos e morreram. 2 que eu conheci morreram. E uma moça saiu de lá e foi para a igreja adventista. Uma moça mais moreninha, eu conheci ela. Ela era porteira na igreja que eu congregava, porteira de jovens. Ela ficou anos lá. Não conseguiu arranjar um namorado, nada. Mas ela estava servindo a Deus. Até que ela conheceu um rapaz da adventista. O rapaz propôs casamento a ela. Ela casou, tem filhos, é uma pessoa feliz na igreja adventista. Apesar de a adventista ser uma seita. Então, esse caso que eu falo porque é espiritual, de acabar o combustível. Tem pessoas também que elas estão lá naquela igreja, seguindo a igreja, na CCB. O GPS, vai em frente, não pare, vai em frente, não pare. Acontece, ele vai chamar tua família, aí morre o irmão, morre o pai, morre o tio, morre tudo afastado da igreja. Morre tudo sem conhecer o Senhor Jesus. Tudo no catolicismo, nas religiões africanas, no ateísmo. A pessoa vai, chega um ponto que ela vê que não cumpriu nada daquilo que foi pregado. Aí acontece que ela para no caminho também, para no meio do caminho.
Aí acontece o quê? Ela também se desgosta das igrejas, não quer saber de igreja mais nenhuma, só ali que era bom, e para também. O carro dela para e ela não atinge o objetivo. Então eu digo para vocês hoje, irmãos e irmãs, o objetivo do cristão é ir para o céu, mais nada. Essas promessas que tem na Bíblia, honrar o teu pai e tua mãe, e aquele que não largar o pai e a mãe por causa de mim também, será 6 vezes, 100 vezes no céu do que aqui na terra, assim por diante. Essas passagens, elas são muito, muito mais transcendentais do que físicas. Quando a gente larga os nossos irmãos de família para servir a Deus, a gente ganha mais irmãos na fé. A congregação não ensina isso, a congregação ensina só você obedecer a palavra diz que a palavra é a graça, que a palavra é Jesus, e inventam a história que Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo não é palavra, né? Aquela afirmação de João no seu evangelho é uma afirmação transcendental, que ele fala que ele era o verbo, mas não é palavra, porque palavra pode ser adjetivo, substantivo, adjetivo, né? Então Jesus Cristo é o verbo, não é a palavra, não é a pregação. Então a guia desse Espírito Santo deles seria a boca de um líder da igreja, que ao pregar um pedaço, um trecho de escritura, como um oráculo, ele vai guiar as pessoas a seus caminhos, a suas vidas, a sua jornada. Eu só vou comprar aquele carro se vir tal palavra. Aí vai lá na igreja e busca a palavra. Aí bate uma passagem perto ali, ou a mesma. Nossa, coincidência? E ali, não, ali é Deus que falou, eu vou comprar e comprar mesmo. Aí se endivida lá, 64 prestação de R$800. Aí não tem dinheiro nem pagar o aluguel da casa dele. Mas tem que pagar lá o prestação do carro para não ficar envergonhado diante da Irmandade. Não, como é que ele vai chegar na igreja e falar assim, dar o testemunho? Deus seja louvado, eu agradeço a Deus porque Deus me provou e que Deus preparou para mim um carnê com 64 prestação de R$885,50 com a correção de juros 3% ao mês. A pessoa não vai falar isso. Vai lá, paga o carro até o final, para não se sentir acusada ou rejeitada pelos irmãos, entrar em contradição. E daí ela chega assim: Deus seja louvado, eu agradeço a Deus, porque Deus total me chamou nessa santa graça há tantos anos, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e se eu for firme e fiel, darei a coroa da vida eterna, junto volta, lá lá lá, xarabadá. Agradeço a Deus, Deus preparou um carro para mim. Aí o pessoal, aleluia, xarabadá, lilili, rarararara. Fanatismo, se liberte disso. A palavra de Deus, ela fala conosco. Nós sabemos que a palavra de Deus fala conosco, mas ela fala conosco no nosso íntimo. Ela não fala se você vai comprar um carro, vai casar, se vai separar, se vai viajar. Isso não está na Bíblia. Isso aí é tudo uma pré-definição de um programa do GPS-CCB. Alguém lá, muito inteligente do Ministério, não sabemos se da onde que é, se é de São Paulo, se era antigamente lá do Norte do Paraná, não se sabe de onde que surgiu, quando surgiu-se a denominação. Mas tem pessoas muito bem instruídas psicologicamente, conhecem psicologia humana, e elas sabem que o ser humano gosta de ser enganado, que ele aceita, quer escutar só aquilo que ele pergunta. Assim como você pega um GPS, coloca o local que você está e o local que você quer ir, ele vai te informar aquilo que vai te alegrar, porque é aquilo que você vai seguir. Assim também, a congregação, ela fala para você somente aquilo que você está procurando escutar. Só que se os teus pensamentos são errados, como diz a Bíblia, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então, se os seus pensamentos estão de uma forma errada, você interpretou a forma errada, você vai aprender errado e vai ter uma confirmação errada e vai continuar fazendo errado e ensinando errado. Então, temos que deixar esse GPS. Como eu citei para vocês, aqui em Curitiba, tem pessoas que não conhecem a vizinhança e usam o aplicativo ali, GPS, para ir na panificadora, para achar uma rua lá, 2 quadras para trás, 4 quadras. Não conhecem nem a cidade que mora. Assim na CCB, tem um monte de pessoa lá dentro que não conhece como é que funciona as reuniões ministeriais, as assembleias gerais, não sabe como é que funcionam as atas, não existe o estatuto, o xerox ali, uma cópia de um estatuto para todo mundo que se batiza. A pessoa se batiza por impulso, e não recebe um estatuto na hora. Deveria receber o estatuto antes de batizar, na verdade, mas nem antes nem depois. As pessoas não sabem a fundação da igreja, não sabem quanto entra dinheiro, não sabem os princípios bíblicos, não aprendem a teologia, não aprendem nada. As pessoas passam anos adorando a um ser inimaginável e que não é Deus. As pessoas estão num unicismo.
unicismo trinitariano. Estão presas a um sistema político católico que Tertuliano colocou no século III e está até hoje. As pessoas não conseguem diferenciar Jesus, o Senhor Jesus, do Espírito Santo e não conseguem separar o Senhor Jesus de Deus. E também não conseguem ler as escrituras sagradas, principalmente porque as traduções que a congregação usa, oficiais, elas são traduções altamente complexas de serem lidas, porque estão numa linguagem portuguesa de 260 anos atrás. O que acontece? Vou dar um exemplo. Eu perguntei para um rapaz aqui por que é que mudou-se alguns hinos do Inário 5 para do Inário 4 para o Inário 5. Ele me deu várias respostas, né? Mas a que mais bateu com as que eu já tinha de outros irmãos numa pesquisa que eu fiz é que eles estavam mudando as letras dos inários por causa de nomes de países estrangeiros e palavras difíceis que as crianças e jovens não conheciam, palavras que não se usavam mais. Aí eu fui pesquisar esse Inário 5, ali tem regozijo, tem formosura, né, excelso. Se eu chegar numa criança de 12 anos e perguntar o que é excelso, ela não vai saber. Ninguém sabe o que é excelso. Se eu chego numa criança de 12 anos e falo, você sabe o que significa formosura? A pessoa não sabe o que é. Eu chego no adulto, às vezes, pergunto o que é formosura, não sabe. Então como é que vem num Inário novo dizer que trocou as palavras difíceis para ficar mais fáceis, para acessibilidade? Mentira! Aí você sabe que é mentira. Vai ter um próximo vídeo sobre o Inário 4 e 5 que eu vou lançar daqui a mais um tempo. Mas então é a mesma coisa com a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada está escrito algumas coisas ali, algumas passagens da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento e no Velho, que estão na linguagem de Portugal de 260 anos atrás. E teria que ser usada uma tradução mais atualizada, a tradução mais atualizada na linguagem de hoje, para que o povo pudesse entender a Escritura, se alimentar, porque um dia não será tirado, sabemos disso por profecia, não será tirado a palavra de Deus da terra. Mas a palavra de Deus que digo é a Bíblia. E nós temos que ter um depósito. Se nós ficarmos vivos para o arrebatamento final, temos que estar com o depósito em dia. Tá bom? Então Deus abençoe você e tua família. Espero que você tenha entendido o propósito desse vídeo, que é compararmos o sistema de busca de palavra e busca de orientação através de um GPS com o sistema CCBista, né? Sistema neopentecostal, pseudo-pentecostal da congregação cristã, tá bom? Espero que Deus abençoe você, a tua vida, a tua família, que Deus te dê sabedoria, para que você caminhe livremente na graça do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o dom da vida eterna, do imerecido, que Ele propôs para nós, nesse novo caminho para nós gentios, né? Tá bom? O caminho começou lá em Damasco, e até hoje está aqui. Tá bom? Que Deus abençoe você, a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo.